Olá, queridos, boa tarde. Venho compartilhar com vocês um versículo bíblico que está em Hebreus 9:15. Vamos ler? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Eu gostaria de pensar com vocês essa tarde sobre o seguinte tema: Jesus, o caminho para a vida eterna. Queridos, certa vez C.S. Lewis, em um dos seus livros, disse o seguinte: Cristo, Filho de Deus, se tornou homem para permitir aos homens que se tornassem filhos de Deus. Cristo, ele veio ao mundo, ele se tornou homem para permitir que eu e você fôssemos filhos, nos tornássemos filhos de Deus. Esse versículo contém uma verdade magnífica sobre o que é o Evangelho. Por isso que eu gostaria, à luz desse versículo, pensar com vocês sobre dois tópicos. Cristo morreu e a morte dele é eficaz para perdoar pecados. Por quê? Primeiro ponto, ele é o mediador. Ele é o mediador, irmãos, da nova aliança. E essa nova aliança não é mais baseada em ritos, não é mais baseada em relação onde eu preciso cumprir algo para que eu possa ser aceita ou ser aceito por alguém. O que Cristo veio fazer ao mundo, ele veio cumprir a antiga aliança, porque era necessário que houvesse derramamento de sangue para que o povo pudesse se relacionar de novo com Deus Pai, porque o pecado entrou no mundo. Mas Cristo, ele veio e morreu a minha morte, a sua morte, de uma vez por todas. Por isso que o autor dessa epístola fala nesse capítulo que lemos, que a morte de Cristo ela é eficaz, ela não tem que se repetir. Cristo é aquele que é o mediador. E ele é o mediador da nova aliança. Essa nova aliança também pode ser compreendida como o Novo Testamento. Nos versículos seguintes, versículo 16 e 17, eu convido você depois a ler, o autor vai falar que ele vai usar, na verdade, uma analogia sobre o testamento, para falar o seguinte, que o testamento ele só vai ter validade se o testador morrer. Ou seja, Cristo, ele é o mediador da nova aliança, ele é o mediador do Novo Testamento, porque a morte dele foi cumprida. Ou seja, havendo ele morrido por nós, nós temos a herança. E essa herança, irmãos, queridos ouvintes, é uma herança eterna. Por isso que Jesus é o caminho para a vida eterna. Jesus é aquele também que tira o pecado do mundo, como lemos nesse versículo. Porque era necessário Cristo morrer para que houvesse cumprimento do testamento, mas também era necessário que ele morresse para que houvesse remissão das transgressões. Queridos, nós somos pecadores. Não tem um justo sequer. Jesus, ele veio ao mundo para salvar e redimir aqueles que o Pai escolheu para si. Por isso que não há caminho, não há outro que nós possamos nos achegar para chegar ao Deus Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 3,16 fala sobre isso. Por isso, se você não compreendeu que Cristo é o único que pode redimir você pelos seus pecados, pelas suas transgressões, que o Espírito Santo faça a obra de Deus no seu coração. E se você não tinha compreensão sobre o significado da nova aliança do Novo Testamento, que você hoje entenda que através disso nós recebemos a herança eterna em Cristo Jesus. Amém?